Existem escritores que contam histórias sobre um lugar. E existem aqueles que transformam um território em um universo literário. Foi assim que Gabriel Garcia Marques inventou Macondo e que Cervantes eternizou La Mancha em Dom Quixote. Da mesma forma, um escritor de Jaguarão transformou a fronteira entre Brasil e Uruguai em San Servando. Na sua obra, essa região é um encontro entre culturas, costumes e memórias. É com o escritor, poeta e compositor Martim César que conversamos no capítulo 0 de hoje. Seja muito bem-vindo, Martim. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco da minha obra e um pouco da minha região nesse programa tão importante. Vieste de Jaguarão para conversar com a gente hoje aqui no capítulo 0. De Jaguarão ou de São Servando, né? Que é a terra que eu uso, na verdade, como se fosse um espaço de um e de outro lado da fronteira. Eu tenho muitas curiosidades a respeito disso, então vamos começar o programa. Eu acho que quando a gente pensa em fronteira, muitas vezes a gente acaba colocando como sinônimo um limite, mas na verdade é uma travessia, é um movimento. Tu concorda com essa perspectiva? Concordo. Eu gosto de usar sempre o Aldir Garcia Chile, que foi o maior escritor da minha região. Uhum. O pessoal, todo mundo conhece ele por ter desenhado a camiseta canarinho da seleção brasileira. Sim. Essa é a grande referência, mas ele nem gostava tanto disso. Ele gostava de dizer que ele era muito mais escritor, tinha muito mais coisas para tinha feito durante a vida dele, escrito. E ele dizia que ir de Jaguarão a Rio Branco, ou seja, ir da cidade brasileira para a cidade uruguaia, atravessar a linha de fronteira, era ir ao exterior sem sair do interior. Olha que frase, já mais ou menos demonstra o que ele pensava sobre essa linha de fronteira que, na verdade, não separa, ela unifica dois países. E no próprio conto, a Terceira Guerra Cisplatina, o senhor fala, né? Para nós não havia dois lados, então acho que isso mostra bastante. Não há mesmo, porque assim, quem vive lá, a gente assim, o que se forma de casais uruguaios e brasileiros, a própria linguagem nossa é muito típica, e isso em qualquer linha de fronteira. A gente junta os dois idiomas e convive, de certa forma. Não é uma fronteira bélica. Sim, nunca sim. foi. Ou seja, foi lá 200 anos atrás, mas a fronteira nossa, Uruguai-Brasil, é uma fronteira muito integrada. Então, ali eu gosto de dizer que é um país além dos mapas. Eu fiz um livro com esse título, que significa uma região intermediária entre dois países. Sim, e até no livro de contos, Um País Além dos Mapas, as palavras em espanhol, elas aparecem sem a tradução. É porque o leitor já se ambiente com essa característica que é da fronteira, né? Inclusive, a gente tem palavras que, às vezes, eu gosto de dizer que são palavras que existem até no dicionário português, ou existem no dicionário espanhol, mas elas não são utilizadas fora dali. Então, no fim das contas, é como se tivesse um terceiro idioma também acontecendo. Tem um exemplo? Não, a gente usa muito, por exemplo... Bom, agora poderia falar incomodar, mas eu poderia falar de palavras que são mais típicas, normais dali. Daqui a pouco eu vou me lembrar de algumas. Tá. E voltando um pouco, o senhor comentou sobre o Aldir Garcia Chile, que é uma referência para o senhor. Inclusive, era ele quem ia fazer a abertura deste livro de contos, Um País Além dos Mapas. Mas eu queria saber o que a literatura, em que a escrita de vocês, ela se aproxima e no que ela se separa. Porque ele é o grande nome da literatura de Jaguarão. Eu tenho ele como grande referência, mas eu só vim a conhecer a obra dele muito tempo depois, que eu já tinha um grupo chamado Caminhos de Si, que era um grupo que a gente fazia música na fronteira, unificando toda essa região em termos de música. Pretendendo fazer, né? A nossa região ali do sul, mais ligado à parte da Lagoa Mirim. E eu encontrei o Chile quando eu já tinha uma certa idade, encontrei a obra dele. Aí depois fui conhecer o Chile. E conversando com ele, eu descobri que tudo que eu queria escrever em poesia e música, ele tinha escrito já em contos. Eu já estava escrevendo contos, mas os contos dele eram impressionantemente maravilhosos. E eu tive o prazer de ser apresentado para ele. Fui várias vezes visitá-lo. E ele me autorizou a fazer a obra dele, transformar em contos e poesias. Ou seja, ele fazia em poesias e músicas. E levei um dia ele à Biblioteca Pública de Pelotas.
no salão da biblioteca. A gente depois, com a minha esposa, inclusive, levamos ele em casa na volta, para ele conhecer as 2 primeiras músicas. A gente fez para ele Viúva de Quinteiros, que é um conto dele, e Milonga para Dom Serranes, que foi inclusive interpretada também aqui pelo Pirisca Greco, grande cantor, e pelo Maurício Barcelos, que está nesse livro, uma homenagem ao Chile e ao Cervantes. E a gente apresentou para ele essas 2 músicas. Ele emocionado, isso é um orgulho tremendo que eu tenho. E aí ele ficou de apresentar o livro. Só que não deu tempo, né? A vida não nos deu tempo. Cada um é passageiro aqui, mas a vida não me deu essa oportunidade. Ele acabou apresentando, foi o próprio trabalho, um trabalho nosso de música, um CD nosso do Caminhos de Si. E olha só, Martim. O Garcia Marques criou o Macondo e o senhor criou San Servando. Por que criar um novo lugar ao invés de simplesmente escrever sobre Jaguarão? Porque, na verdade, essa questão híbrida é muito forte. Então, assim, quando eu comecei a escrever meus contos, eu não conseguia colocar os personagens exatamente em Jaguarão. E nem conseguia colocar meus personagens em Rio Branco, que a cidade está ao lado. E como eu escrevo muito sobre história, eu tenho um programa de história já com 300 e tantos capítulos em 2 rádios, a Rádio Unijuí, lá das Missões, e a Rádio Sul.net, aqui de Porto Alegre, a Rádio Web. Eu conto histórias, eu conto a história assim, a história teoricamente verdadeira, né, com fontes. Eu tinha desde o começo descoberto que San Servando foi a primeira localidade que houve do lado uruguaio, na curva do Rio Jaguarão, em frente ao que seria Jaguarão depois. Foi criada uma cidade que estão as ruínas lá, de San Servando. E eu digo, vou usar. San Servando era uma homenagem a um grande desses da época de guerra, né? Um militar uruguaio chamado Servando Gomes. E aí eles fizeram essa cidadezinha, San Servando, que seria a primeira cidade, a primeira povoação da região. E essa cidade desapareceu depois. Essa cidade sumiu, só ficaram as ruínas. E eu digo, não, eu vou usar San Servando como se fosse, às vezes, de um lado do rio, às vezes do outro. Quem está lendo o livro, às vezes, não sabe se ela está de um lado ou do outro. Mas essa é a ideia da fronteira. Que lado que eu estou? Eu estou em cima da ponte, ou eu estou de um lado ou de outro. E San Servando é isso. Me lembrei de outra que eu uso muito, que eu vou lançar um livro em homenagem ao grande escritor mexicano, inclusive com tradução de um escritor mexicano, de um poeta mexicano, do Juan Rulfo. E eu fiz um livro chamado Veredas de Comala. Rulfo usou em sua obra-prima, Pedro Páramo, a cidade de Comala, que é também uma cidade inventada e ao mesmo tempo parece que é tão real. Então, o que o senhor acha que San Servando pode dizer que talvez Jaguarão não permitisse? Que Jaguarão, como Rio Branco, tem uma fronteira geopolítica que é quebrada todos os dias pelos seus habitantes, né? É isso que é fundamental. Mas San Servando, como já não existe realmente, mas existe no pensamento de todos que moram lá, se tu perguntar sobre esse nome, San Servando, todo mundo vai lembrar, isso foi uma localidade que existiu aqui. Ninguém sabe exatamente onde ela está, só quem vai lá pesquisar, procurar o lugar. Então, San Servando está como se fosse aérea sobre Jaguarão e Rio Branco. Então, eu usei por causa disso também, como algo mágico. Martim, o senhor é um grande fã de Cervantes. Tanto que temos este livro aqui, que o Chile e o Cervantes se encontram em San Servando. Se encontra em San Servando, porque quando o Chile partiu, né, eu disse que eles se encontraram no meio da ponte Mauá, da grande ponte. Isso. E em Dom Quixote, ele enxerga os moinhos como gigantes, né? E lendo os teus contos, eu sinto que o senhor aproveita essa pequena cidade da fronteira para transformar em palco de grandes aventuras. Então, será que a literatura ela serve justamente para ampliar essa realidade? Sem dúvida. Por exemplo, agora vai fazer 100 anos da construção da Grande Ponte Mauá. Por que eu chamo Grande Ponte Mauá? Hoje quem vai lá vai ver uma ponte gigantesca para o tamanho da cidade. Mas tu imagina, Vitória, imagina 100 anos atrás, o que foi a construção da ponte de Jaguarão. Jaguarão tinha 6 mil habitantes e chegaram como 5 mil estrangeiros para fazer a ponte. E essa ponte tem uns 3 quilômetros de extensão, ela vai muito longe e tem as grandes torres.
Aquelas torres, tu imagina o que seriam para os habitantes daquela época. Sim. Se hoje ainda impressionam. Aquelas torres são os moinhos do Don Quixote. Eu uso como se fossem os grandes moinhos gigantes. São gigantes, senhor. Gigantes. E Não são gigantes. o Quixote, ele fazia essa brincadeira entre a ficção, a fronteira entre a ficção e a realidade. O senhor ainda adiciona a questão da fronteira geográfica, né? Eu hoje tenho uma apresentação, eu faço, né, e com amigos músicos, eu fiz 10 poemas sobre a obra do Cervantes, 10 poemas contando os personagens. Muita gente sabe sobre o livro Don Quixote, mas poucos leem o livro Don Quixote. O que eu fiz muitos anos atrás? Eu juntei, fiz 10 poemas com personagens e episódios da obra. E a gente fez uma peça teatral, em que eu recitava os poemas. Um amigo meu que é músico, muito bom músico, cantava alguns dos poemas e se fazia a peça com Don Quixote. A gente percorreu o Uruguai e o Rio Grande do Sul com isso. Hoje eu faço uma apresentação sempre com isso. Sim. E aí termina a apresentação do Quixote já junto na apresentação do Aldir Garcia Chile. E o senhor se reconhece mais no idealismo do Quixote ou no pragmatismo de Sancho Panza? Num dos poemas meus eu falo que eu sou as duas coisas como todo mundo é, né? O próprio Cervantes, acho que todas as pessoas são isso. É que tem muitas pessoas que, isso é normal no mundo de hoje, cada vez mais veloz e mais pragmático, que as pessoas matem a sua parte Quixote, deixem muito menor do que deveria ser. Mas todos nós somos, né? Se a gente pegar assim, cigarro e formiga, a música tão necessária na nossa vida, a poesia, a literatura, é a parte do Quixote, né? E o senhor tocou agora num assunto bem interessante que me trouxe assim, reflexões enquanto eu lia os contos e os poemas. A questão da memória. E hoje em dia é muito fácil de a gente fazer registros, né? Seja em fotografia, com o celular, a gente tem uma facilidade de registrar tudo e delega essa tarefa para o celular, acaba tirando 1000 fotos de um mesmo acontecimento e depois nem revisita mais essas fotografias. E o senhor escreve muito sobre a memória. E eu acho que a nossa forma de registrar mudou muito. E eu queria entender do senhor como é que o senhor acha que essa facilidade toda de fazer esses registros tem a ver com a forma assim, a nossa relação com o que vale a pena lembrar. O que vale a pena lembrar, né? Hoje é tão fácil a gente fazer esses registros que depois as memórias acabam até esquecidas. Eu gosto de dizer assim, vai viajar para algum lugar, procura conhecer o lugar, mas não só o lugar das imagens, procura conhecer o que aquele lugar representa. Os seus escritores, os seus músicos, a sua história em si. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, a maioria, né, não vou generalizar porque tem muitas pessoas que buscam a raiz, o sumo. As pessoas vão e perdem mais tempo, às vezes, na fotografia do que olhando a paisagem, mas também não conhecendo o que realmente está ali. E isso é fundamental. Se tu vais a algum lugar, procura conhecer o que representa aquela cultura. Aquilo tem toda uma raiz por trás que transformou naquela árvore que hoje tu está tirando a foto. Mas para chegar na copa da árvore, tu precisa da raiz, né? Seria fundamental as pessoas se aprofundarem e procurarem conhecer o lugar que estão indo, e não só na fotografia, né? Pois é. E até em concertos, em shows, o pessoal hoje em dia grava todo show no celular e depois, será que as pessoas assistem aquilo ou elas deveriam estar ali vivendo aquele momento de arte? Tem uma cena maravilhosa que eu vou dizer aqui porque é importante. Eu sou cinéfilo também. Eu tenho um programa que se chama Cinepoemas. A gente junta para pegar uma obra-prima. A cada 3 meses, um amigo filósofo, outro cineasta e o outro é jornalista. E a gente se junta para pega uma obra-prima, eu transformo em poesia. A gente discute a obra-prima e o filme, porque tem que ter o filme sobre a obra. E eu vendo alguns dos filmes para essa obra última, e eu vi um que a Marília Pêra está a Marília Pêra, eu não me lembro qual é o outro ator. Eles estão
o nome do outro autor. Estão no Egito e vão nas pirâmides. E aí ela vai entrar na pirâmide e vai ficar na frente da pirâmide e ele tira a foto. Agora vamos conhecer, tiraram a foto, né? Agora vamos conhecer. E ela diz, eu entrar nesse lugar feio, cheio de teia de aranha, isso aí é terrível, eu só quero mandar as fotos para minhas amigas. eu fiquei assim, que metáfora, né? Porque está ensinando assim, pô, vamos conhecer 3.000 anos de história, vamos conhecer. Muito bom. Falta para as pessoas mais verem com os olhos de dentro, está faltando muito isso. É verdade. E nos teus contos parece que tu quer registrar justamente um instante de que algo está prestes a desaparecer. Então, por exemplo, quando o cavalo está deixando de ser um meio de transporte, o rio deixa de ser estrada, o rádio está cedendo o lugar a outros meios de comunicação. Então, o senhor escreve para registrar esse desaparecimento, ou o senhor acredita que a literatura é uma forma de manter esses mundos vivos? Acho que as duas coisas, acabaste de explicar bem. A literatura é uma forma de manter os mundos vivos, mas não com essa nostalgia de que o antigo é melhor. Não é isso. É que há coisas que tu não consegue registrar somente nas fotografias. Eu tenho um poema que eu falo, porque o Chile retratou isso e eu procuro retratar em poesia. O Chile é o grande escritor. Ele retratou o tempo aqui, Porto Alegre, Pelotas, Jaguarão, Santa Vitória, São Lourenço e outras cidades. Elas tiveram 3 tempos em relação ao mundo exterior, ao seu contato. Primeiro foi o dos barcos, dos vapores, os grandes vapores que entravam pela lagoa, iam até Santa Vitória, Jaguarão, cruzavam o canal São Gonçalo, saíam por Rio Grande para Montevidéu ou Rio de Janeiro, ou então vinham a Porto Alegre e faziam todo esse trajeto. Essa época acabou lá pelos anos 40 do século passado. Por quê? Porque veio a época dos trens. Só que essa época dos trens durou também 60 anos ali, não foi mais, 40, 50, 60 anos. Lá em Jaguarão foi 40 anos. Quando inauguraram a ponte, logo depois, 30, 40 anos depois, veio a época das rodovias, que é a época que a gente vive hoje. A maioria das pessoas não sabe ou não lembra, não tem culpa disso, não sabe que houve essas 3 épocas. Quando tu pega um conto do Chile, um poema meu, um conto meu, tu revive essa época em que os barcos chegavam pelos rios, chegam barcos hoje, mas os barcos são de mercadorias. Mas imagina quanta história das pessoas, e a gente consegue retratar isso aí uma fotografia só, não. Aí eu tenho um poema que eu termino o poema dizendo, e cabe tudo numa velha foto amarelada. Aí eu mostro a fotografia dos barcos, os grandes barcos chegando a Jaguarão. Então quando eu estou recitando, termino, eu pego a fotografia e mostro para as pessoas, mas ela está também representada no cenário, né? Isso faz reviver certas memórias que as pessoas às vezes nem viveram, mas seus pais viveram, seus avós viveram. A gente vai seguir conversando sobre memória, mas enquanto eu escutava o senhor falando aí sobre os barcos, eu me lembrei que enquanto eu lia o conto Papel Principal, eu percebi que a água ela é um personagem e que antes da estrada, da ponte, o rio era o caminho, né? E aí precisava lidar com toda essa questão de atravessar a balsa, de esperar o vapor, de enfrentar o banco de areia, lidar com a cheia, com a seca. E hoje, com toda a tecnologia de transporte, a gente perdeu um pouco também esse tipo de relação com a geografia, né? E uma outra coisa que eu também fiquei pensando enquanto eu lia esse conto é que a gente sempre acha que chegou no auge da modernidade, né? E sempre vem algo depois para substituir. E isso pode acontecer com a gente também. Certamente. E isso também tem um livro que todo mundo conhece, né? E recomendo para todo mundo. Foi o último livro que a gente fez agora, o mais recente, que a gente fez o ciclo de cinepoemas, que é O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques. Esse livro também tem a parte final, que é sobre um vapor no Rio Madalena. É o rio dele, né? O meu rio é o Rio Jaguarão, o rio dele é o Madalena, as pessoas daqui é o Guaíba, né? E ele mostra ali e tem uma parte que ele fala, que ele escreve ali, as grandes invenções modernas, o telégrafo, coisas que vieram para ficar. O telégrafo logo em seguida, ele coloca ali como uma ironia maravilhosa, né? Tipo assim, o telégrafo veio para ficar. Por quê? Porque era algo muito moderno. Eu estou citando o telégrafo, mas podia ser outra coisa. Hoje em dia a gente acha que o que está chegando agora é o que revolucionou, sim, mas vai vir uma revolução logo em seguida. Eu tenho o começo do meu poema desse sobre os barcos, quem lembra o vapor Juncal, o Piratini, o Mirim, hoje o cais vive sem barcos,
Mas nem sempre foi assim. Aí eu sigo, né? Nem sempre foi assim, porque eram pessoas, nossos avós, vivendo aquela história. Me lembrei de duas que tu me perguntou no começo, só para terminar essa parte. Por exemplo, a gente fala para tudo, responde lá, merece, né? Quando a pessoa te fala uma coisa, a gente diz merece, é uma coisa muito típica de lá. E a outra, por exemplo, é me dormir. Aí a pessoa fala, estás falando errado? Não, falei errado. Quando a pessoa diz eu dormi, ela teve um ato consciente. Ela teve um ato consciente. Eu fui dormir. Eu fui dormir. Ai. E quando disse eu me dormi, ela não queria dormir e acabou dormindo. Me dormi. São coisas muito típicas, mas tem 300 que são muito típicas da região. Ai, que legal. E aí a gente também estava conversando sobre essa questão de que essa nostalgia não é algo assim, antigamente era melhor, né? O senhor começou falando sobre isso. E no conto, 6 meses depois do Apocalipse, tem a frase, dizem que sou saudosista, mas não é saudade, é memória. Então, qual que é a diferença entre guardar saudade, guardar memória? É que eu estava te falando das raízes, né? Tu vai no lugar, vai na Espanha. Eu estava falando sobre isso faz pouco, em off. A Espanha é um país maravilhoso, mas já se modernizou. As pessoas que têm conforto hoje, eu estou dizendo um exemplo, vai na Espanha. Eu fui lá há pouco tempo, ou vai à minha cidade. Quem é que não vai querer ter aquelas benesses, aquelas maravilhas do mundo moderno que hoje te dão conforto, te dão muito mais tranquilidade, te dão mais saúde também, que é uma questão fundamental. É muito melhor hoje tu ir a um hospital hoje do que tu irias antes. Sim, com certeza. Então isso é bom, isso é maravilhoso. Mas isso, como dizia o Atahualpa Yupanqui, que foi o grande mestre, ele disse, o Atahualpa Yupanqui foi o maior compositor de folclore da América Latina. Ele que, inclusive a Mercedes Sosa, a Mercedes Sosa é para canção, ele é para canção, mas ele é o grande compositor. Então a gente gosta, quem é latino-americano do folclore, adora os dois. Ele disse, para dar lugar aos netos, não é preciso matar os avós. Isso vale para a cultura, né? Então, assim, procura no lugar que tu adora a copa da árvore, procura saber como é que ela é plantada, como é que é a raiz, como é que veio, o que veio antes para transformar naquilo tão bonito. Então, não é assim o saudosismo, tu não quer voltar à raiz, mas quer entender o que aconteceu ali e como é que tu chegou a ser o que tu eres hoje. Manter patrimônio, né? O que uma sociedade chegou a ser aquilo, né? Como ela chegou, o que trouxe, o que nos faz de nós, por exemplo, gaúchos ou fronteiriços ou uruguaios, o que nos trouxe aqui? E o senhor traz muita questão da natureza, quase que faz o inventário afetivo da região. Traz assim, eu tive até que pesquisar, né? Porque o senhor cita coronilhas, capororocas, salsos, sarandizais. Então, é uma preocupação do senhor registrar e eu acho que é preservar o patrimônio da região, né? Por mais que não exista mais hoje, ou se existe de uma forma diferente, para que as pessoas também tenham noção da história de Jaguarão. Aí tem uma questão afetiva também, porque eu sou fronteiriço de duas formas. Eu também nasci na volta do município, assim, bem numa chácara que existia, mas praticamente dentro da cidade, mas com vários parentes na campanha, no campo. E eu passava 3 meses numa estância lá, a Estância das Barrancas, entre Jaguarão e Herval, na volta do Rio Jaguarão, longe de Jaguarão. E esse mato da beira de rio, esse aí é praticamente a única mata, o único mato que resiste na beira de rio, de qualquer rio, ainda resiste, a maioria. O resto desmataram, infelizmente, né? E aí estão essas árvores, coronilha, capororoca, todas essas árvores, salso, chorão, aquele salso que a gente chama de chorão porque ele se inclina sobre as águas e cai como se chorasse. Isso ainda existe e eu gosto de retratar que isso ainda existe. Eu gosto de fazer esses contos. Agora, inclusive, eu estou fazendo um conto sobre histórias que a minha mãe conta. Minha mãe é uma contadora de história maravilhosa, né? Viva. E ela conta de um tio dela que fugiu, desertor do exército, do quartel naquela época, fugiu pelos matos do Rio Jaguarão e viveu até morrer escondido. Imagina, anos 50 do século passado, viveu escondido nos matos de Jaguarão. Então, serve para qualquer desertor que fugiu para os matos. E aí tem que retratar os matos. Sim. O escritor tem que dar a imagem. Tu tem que imaginar, mesmo tu não conhecendo a árvore, tu já viu que é algo agreste. Tu já sente que o personagem está em algo
É isso a literatura que traz essa magia. Pois é, então o senhor está escrevendo contos baseados em relatos da sua mãe. Na verdade, alguns contos assim, como disse o Garcia Marques, a mãe do Garcia Marques, essa história é maravilhosa. Na biografia tá assim, chegaram um dia para a mãe do Garcia Marques e perguntaram o que o seu filho está escrevendo agora. Ela fala assim, isso está na biografia dele lá, tem que procurar, ou é alguém que escreveu sobre ele. Diz, eu acho que ele não está escrevendo mais, porque as pessoas que contavam aquelas histórias que ele escreveu, todos já morreram. E isso me lembrou o primeiro conto desse livro aqui, Um País Além dos Mapas, que é o faroleiro que virou o pássaro, que o avô conta ao neto, então, sobre o passado, e é uma forma até de impedir que esse passado desapareça, e aí depois o avô, ele mesmo, passa também a ser uma parte da paisagem. E aí eu fiquei com uma pulga assim atrás da orelha. Se teve um avô assim na vida do senhor, o seu pai, que era radialista, a gente comentava antes. Na verdade, o conto que fala sobre o meu pai, que é um conto que eu juntei a história do rádio, e mais do rádio de fronteira, mas a história do rádio com a história do meu pai, é o conto, o papel principal não, é o ciclista que De Sica não filmou, baseado no filme Ladrão de Bicicleta, Ladrões de Bicicleta. Sim. Ali é um pouco da história do meu pai. Esse do faroleiro, eu queria retratar nesse conto uma história que pouca gente conhece, que de novo é dos barcos, que é os faróis de Rio Grande. Sim. E que tem um farol na Lagoa Mirim, que é o único farol de água doce que nós temos no Rio Grande do Sul. Então eu queria retratar isso aí. E quando eu estava buscando, eu fiz uma música sobre isso, eu descobri que havia acontecido um naufrágio, naquela época dos vapores, havia acontecido um naufrágio em frente ao farol de Arroio Grande, o farol de Ponta Alegre. E eu pensei assim, se tinha o farol, e se na época não tinha tecnologia, o que tinha ali? Um homem, o faroleiro. Eu gosto de contar a paisagem humana. Eu vou contar a história do último faroleiro. Aí eu saí atrás de uma pesquisei um pouco, não descobri muita coisa. O resto é literatura. Aí eu busquei assim, a história, o último faroleiro morreu com o farol, porque depois o farol foi automático. Então assim, é a história de uma pessoa que na verdade ele está lá ainda hoje. O último faroleiro, não, eu digo que ele representa o tempo dos barcos acabou ali. Sim. Então a literatura tem esse valor de mostrar esse drama de uma época que passou também. Eu acho que eu consegui retratar o que seria o drama dele, não só como pessoa, mas de ver a profissão dele terminar. Como terminou a profissão de maquinistas, de trem. Ainda tem alguns trens de carga, mas o dos capitães de navio de vapor, os telegrafistas, as estações de trem, ali onde estava o pessoal, ali até aquele para tocar o sino que estava chegando o trem. Muitas pessoas, muitas profissões terminaram, mas suas histórias... Elas não podem ficar apagadas. Mas aí elas devem seguir se elas forem compartilhadas e se elas forem registradas, né? Porque o avô, nesse caso, ele deixou de existir, mas como ele já tinha compartilhado, a história foi mantida. Aí tu imagina hoje quem vai lá naquele farol, o farol tá lá, porque as coisas duram muito mais que as pessoas normalmente, né? Tem um farol em La Corunha, o farol do fim do mundo, que é maravilhoso, que é do tempo dos romanos. Esse farol muito mais humilde aqui da Lagoa Mirim, ele tem o valor simbólico para nós tão importante quanto aquele farol que está lá em La Corunha. Por quê? Porque ele é o único farol de água doce, ele representa toda uma história da navegação da nossa região que durou aqui mais de 100 anos de Porto Alegre. Queria chegar a Jaguarão, por exemplo, Carlos Barbosa, que hoje é nome de uma cidade, foi presidente do Rio Grande do Sul, é um dos personagens mais importantes da nossa região ali. Ele chegou de barco, de vapor a Jaguarão, foi uma festa, tá lá as fotografias, tudo de 100 anos atrás, mais de 100 anos, as fotografias, olha isso aí, então ali as pessoas, tu imagina a vida, bom, aquilo pode ser literatura, e aquilo nos remete a algo, ao sonho, ao tempo do sonho, como diz os australianos, têm isso, os aborígenes, o tempo do sonho, é a nossa imaginação vivendo uma vida paralela, às vezes não paralela no sentido de estar fora do mundo, mas sim de criar outro mundo maravilhoso.
Perfeito. Martim, nós vamos para um breve intervalo, mas logo mais o capítulo 0 volta. E estamos de volta com o capítulo 0, hoje conversando com o escritor, poeta e compositor Martim César. Essa e outras conversas você encontra no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Martim, vamos falar sobre poesia? É um campo que me agrada bastante. Eu cresci escrevendo poesia. Exatamente. Quando é que ela deixou de ser uma brincadeira e passou a fazer parte da tua vida? Porque já inventado, o senhor fala que a poesia acompanha o ser humano desde criança. Na verdade, é algo que me atraiu desde lá, 6, 7 anos. Eu já escrevi uns poemas, inclusive um poema infantil para um irmão meu declamar num CTG lá de Jaguarão. Uhum. Mas a poesia me chamava muita atenção do lado de outra fronteira, né? Eu pesquisava os grandes poetas e um dia mandei um poema, me lembro disso aí, ainda eu tinha muito pouca idade, mandei um poema para um festival, para um certame que se chamava Rua dos Cataventos, e essa poesia, quando os indígenas invadiram a Europa, era uma inversão da invasão, né, europeia à América, que não se chamava América quando foi invadida, obviamente, e eu fiz uma ironia, e esse poema me deu o primeiro lugar, e a partir daí eu não parei mais. O Prêmio Rua dos Cataventos, que ligado ao Mário Quintana. Isso, Sociedade Mário Quintana de Poesia, e eu fiz outro poema no ano seguinte, ganhei de novo, aí não mandei mais, aí eu vou fazer livros agora. E falando em poesia infantil, o senhor tá com esse Cantigas de Roda Mundo, pode compartilhar com o pessoal de casa um pouquinho mais? Eu inventei uma história, assim, porque é um pouco do que eu sou, mas um pouco do que meu pai é e de muitas pessoas. Eu falo daquela parte Quixote. Uma criança que teria de 8 a 10 anos, mas ela, na verdade, ela tem uns 90, 100, 120 anos. Ela nunca passou daquela idade física, passou na idade mental. E aí ela começa a contar as histórias do mundo para as outras crianças. Tipo assim, todas as crianças têm 8 anos ou 7, ela começa a contar essas histórias. E essas histórias viram música. Então eu consigo mostrar como fazer música, como fazer poesia, como fazer desenhos. Eu levo um artista plástico maravilhoso, o Alfredo Aquino, que expôs na França, em outros lugares, que é o que fez os desenhos. Então eu ensino as pessoas a fazerem pinturas eu preciso. E música. Muita música. Muito legal. E o senhor acha que a gente sempre está em busca de voltar para essa nossa criança interior? Porque em muitos poemas o senhor revisita lugares como o quintal, as laranjas, a casa de infância, as brincadeiras, os pais. Eu vou mesclando filosofia mais complexa, assim, mais adulta, com coisas da infância. Porque eu creio que a poesia é uma forma da gente seguir brincando, a música ou qualquer tipo de arte, uma forma da gente seguir brincando até o que tu fazes aqui, sabe? Porque isso aqui é uma atuação, não deixa de ser. E isso é uma forma da gente seguir brincando depois que virou adulto. E isso não vai sair de nós se a gente não deixar sair, entendeu? Eu faço isso, hoje eu tenho uma apresentação aqui com um amigo músico, com outro grande cantor, Marco Aurélio Vasconcelos, ganhou 5 Califórnias. O Marco Aurélio tem 5 CDs com ele e eu convidei ele para fazer uma participação especial na minha apresentação hoje num espaço que eu tenho hoje à noite. E ele vai lá cantar, e aí 87 anos, e vai cantar, e eu perguntei para ele, tu faz 2 músicas? Faço quantas tu quiser. Eu digo, então vai fazer 5. Vai fazer 5 hoje. 87 anos, ele segue brincando. Isso é fundamental na vida da gente. E eu fiz esse livro e agora vou fazer o segundo, que se chama O Menino Rodamundo e as Lendas Brasileiras. Eu revisito 14 lendas e essas lendas eu vou ensinando cada uma delas, o Saci, a Mula Sem Cabeça, e assim vai, ensinando a cuidar da natureza, a cuidar dos rios, as crianças a cuidarem do lixo. E é a continuação desse aqui. Não, eu fico impressionada contigo, porque são
várias frentes que o senhor atua e não parece que não para. Já vai sair da gravação do podcast, vai cantar, daí está escrevendo um livro e daí vai transformar outro em filme e canta, e tem programa de rádio e tem programa de cinema que o senhor estava comentando. Isso aí são lives de cinema. É. E cadê o tempo do descanso? Como é que consegue manter a mente ativa assim por tanto tempo? Eu não faço nem metade dessas coisas e tô sempre cansada. Não, mas isso aí que é a nossa brincadeira, né? Eu acho que é por isso que eu tô brincando. Se eu estivesse trabalhando, eu tinha desistido, mas eu tô brincando. Que o senhor encara como uma brincadeira. É uma brincadeira. Isso aí não tem como não ser. Tu quer ver a tecnologia, como ela ajuda a gente nisso, se souber aproveitá-la? Eu abria no celular, já muita gente faz isso, mas eu sou um compositor de música, né? Então, assim, ó, mais cantora, eu sou recitador, contador de história e compositor de música. Eu abri ali um grupo que sou eu. Eu abri o grupo e depois retirei, só fiquei eu. E nesse grupo eu tenho uma ideia, eu vou na rua, agora vou no Uber, vou voltando para casa. Voltando para Jaguarão, surgiu uma frase, eu coloco ali. Sim, eu também tenho meu grupo só comigo. Então, aí tu coloca as tuas frases ali, eu tenho que falar essa frase aqui. Sim. Eu coloco ali, essa frase vira uma música, ou vira uma poesia, ou vira um conto. E qual que é o nome do grupo? O grupo é Letras, porque eu faço letras de música. Então ali é letras, mas tem outro grupo chamado poesia, mas às vezes me atrapalha e boto só no letras ali. O letras é pra tudo. Frases assim, ó, vou dizer uma frase lá antiga, lá do Caminhos de Si. O tempo que corre fora não é o que corre por dentro, pois um se mede por horas, o outro por sentimentos. Você vai lá, apontei, bom, agora já vai sair o restante da música. Sensacional. Sai o restante da música. E um tema que atravessa muito as poesias é a morte. Mas nesse sentido, ela é quase como uma continuidade da experiência humana e um prolongamento da memória e do tempo. Então, acho que eu vejo dessa forma como a morte é construída, não é algo negativo. Não, esse é o grande mistério, né? Isso não adianta, né? Tudo passa por vai ter um final neste plano, a gente não sabe se tem outro plano, mas cada um com as suas crenças, né? Aceito quem acredita de outro jeito. Eu não sei se tem, mas também não duvido. E isso também é poesia, né? Por quê? Porque essa vida que a gente aproveita tanto e que nos dá tanta, para quem souber aproveitá-la, nos dá tanta alegria, cores. A gente sabe que nasceu, vai até um ponto e dali a gente não sabe o que tem. Por que tratar isso como algo tão triste assim? Não sabe. Então, assim, ó, eu trato como um mistério. Então, eu gosto de colocar nas minhas poesias ali no final, tipo o final do Quixote. Não, no final, assim, de uma poesia que eu tenho, como é o nome dessa poesia? Deixa eu me lembrar. Mas, assim, ó, no final, e a última frase, o último verso é assim, ó, encontras mais um louco com alma de menino. Quando eu digo assim, quando chegar a última idade, o último dia, que bom que te encontrar com uma alma de criança ainda, né? Que é o meu pai. Meu pai é isso. Meu pai, tu vai falar com ele já teve uns problemas de saúde, e ele, por exemplo, ele está com problema de uma perna agora, ele diz assim, alguém me cortou parte só que não era assim dizer, rindo para mim, sabe? Então, assim, quase 90 anos, as pessoas ainda sentindo humor, tendo humor. Eu gosto dessa perspectiva em relação a esse tema que tantas vezes tem um estigma da gente conversar, sabe? E gostei muito, acho que isso me trouxe um insight até que eu vou levar para a vida dessa conversa, da questão de que tudo é uma brincadeira, na verdade, uma perspectiva, diria, otimista, assim, da vida. E falando em perspectiva otimista, eu vejo que o Senhor traz muito a poesia como uma força, como uma ferramenta contra a violência. É uma espécie de resistência contra a barbárie, né? Eu tenho um poema que eu vou fazer hoje, que é o poema mais recente que eu fiz, que vai estar no outro livro chamado Ariates de Cronos, que eu faço... Olha só, aquilo que tu estavas falando. Eu inventei de fazer poesia de personagens, muitas mulheres, desde o começo da história. Vai passando, vão ser 3 livros. O primeiro, Ariates de Cronos, chega até
a 1400 mais ou menos. E eu vou passando por vários personagens e contando suas histórias com a data e o local ali que aconteceu aquilo. E eu fiz um sobre a Inês de Castro. A Inês de Castro, para quem não conhece a história de Portugal, foi o feminicídio mais famoso de Portugal de todos os tempos, né? E uma coisa aconteceu em 1340, na década de 1340, em Coimbra. A Inês de Castro foi mandada matar pelo rei, porque ela não poderia ser a esposa do filho que ia ser o rei. Eu fiz um poema sobre isso para tratar do feminicídio, né? Que é uma coisa tão recorrente hoje, mas usando a poesia, né? E aí eu quase posso ver a trágica cena, bela Inês, a lâmina primeira que sobre o teu corpo já se inclina. Bom, não vou seguir o poema. E aí eu trato de falar nas minhas apresentações contra o feminicídio. Muito importante. Tema atual, né? É um tema, infelizmente então, assim, atual, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso, e aí eu trato de dizer assim, puxa vida, vamos nos alertar para isso. Pois é. Como é que o senhor enxerga a palavra como uma forma de lutar contra um problema social, assim? A arte serve para isso. Esses dias eu estava vendo um cantor de reggae, acho que foi o show dele que eu fui lá ver, o do Papas da Língua, como é que é o nome dele? Maravilhoso. O Moá? Serginho Moá. Eu estava na Moenda, né? Eu tinha música no Festival de Santo Antônio da Patrulha. E o Serginho Moá, ele disse assim, no palco, ele falou: a última música que eu fiz, ou uma das últimas músicas, é para lembrar as pessoas que protejam as mulheres. E aí fez uma música contra o feminicídio, obviamente, e fez um discurso maravilhoso ali. E eu que estava na plateia digo, eu fiz um dos últimos poemas, os mais recentes poemas, trata do mesmo tema. Que bom que a arte está servindo para isso, a gente alertar as pessoas. Sim. Ali havia, a plateia dele é sempre grande, né? E ele está divulgando isso aí. Vamos lutar contra isso, vamos lá, vamos pensar. Sim. Porque vamos nos conscientizar disso. A arte tem esse papel também de lutar contra as mazelas sociais, de dar a luz a todos esses problemas. Então, eu acho mais do que certo trazer isso para que mais pessoas saibam. Mas também, voltando à questão da fronteira, que eu senti que nos poemas a fronteira ela não é tão geográfica. Ela é mais no sentido de fazer esse jogo entre a infância e a vida adulta, o passado, o presente, a vida e a morte. Essa leitura faz sentido para o senhor? Faz sentido, porque são muitas fronteiras, né? Muitas fronteiras. E não estamos tratando só da fronteira geopolítica. Né? Existem muitas fronteiras aí que eu gosto de tratar nos meus temas, né? Por exemplo, no Caminhos de Si, que foi o meu primeiro grupo musical, que eu tenho orgulho, que a gente fazia parte do Quixote e tudo. Era um descendente de alemão, o Paulo Tim, e um descendente de africanos, que era o Hélio Ramírez. E eu era o mestiço ali. A gente tratava desses temas assim, e eu ficava olhando para nós assim, pensando assim, nós somos os híbridos, né? E aqui já não era uma fronteira de dois, era a fronteira da imigração europeia, imigração africana, e o pelo duro, que era eu, no meu caso, embora tenha pele clara, assim. O meu avô tem descendência indígena, vó, descendência negra. A maioria dos brasileiros são, e o rio-grandense é híbrido, é mestiço. E eu dizia, essa é uma fronteira a mais. Então, assim, são várias fronteiras. Eu gosto de trabalhar com isso. Eu não gosto de trabalhar com essa questão da pureza. Nós não somos, nossa raiz é toda mesclada e essa junção de culturas é que nos faz tão plural. O Brasil é um país plural e essa região é muito plural. Com certeza. Mas eu fico com a impressão de que o verdadeiro protagonista não é a fronteira, é o tempo. Porque as fronteiras, elas mudam. Elas mudam porque o tempo muda. Então, assim, as cidades mudam, as pessoas envelhecem, os objetos, eles são substituídos, a infância ela acaba terminando. Então, acho que a literatura poderia ser até uma forma de desacelerar esse tempo. Tu tem razão nesse sentido, eu não tinha olhado por esse lado, mas eu acho que se eu fosse dizer assim, nos meus livros de poesia, o tema mais recorrente é o tempo. E nos meus livros de contos, eu busco, sem querer buscá-lo, mas acho que eu busco que seja mais a fronteira. Mas eu acho que está muito forte o tempo, a fronteira no tempo.
Isso é realmente uma bela análise, viu? Estou aprendendo sobre mim mesmo. Quase uma sessão de terapia aqui. E agora a gente pode também conversar um pouco sobre as referências, que são muitas, principalmente no livro de contos, Um País Além dos Mapas. Então, anotei aqui, né, que o senhor mistura Arquimedes, Homero, Fernão de Magalhães, Francis Drake, tudo isso acontecendo numa cidade de fronteira. E aí eu fiquei pensando, como que o senhor decide na hora de escrever, quando é que vai trazer uma referência erudita, universal, e quando é que vai deixar os locais falarem, né? As pessoas ali realmente da fronteira. Isso é muito intuitivo, muito intuitivo. Essa parte aí eu não tenho nada racional nessa parte. Eu vou te dizer assim, eu não faço esquema nenhum para fazer um conto, por exemplo, não monto nada. Assim, para fazer um romance, que eu estou começando a escrever um romance, eu estou tendo que me reeducar para começar a fazer um mapa dos personagens, alguma coisa. Mas assim, isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer direito, eu estou tentando. Mas o resto é intuitivo. Eu vou te dizer uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas, quem está nos assistindo agora, quem conseguiu ficar até agora nos assistindo. Eu digo, o programa é maravilhoso, mas eu digo porque eu não tenho esse nome para quem vem de uma fronteira Uruguai-Brasil, não é a mesma coisa. Então, bora compartilhar esse programa, quem vive mais nos centros tem mais facilidade de divulgar sua obra. E não é uma reclamação, isso é normal. Isso faz parte da fronteira e tem seu lado bom. Mas eu digo assim, o que eu faço? Qual é o grande segredo para eu escrever? Se eu fosse dizer, é a leitura. Eu leio muito. Assim, eu tenho umas 2-3 horas por dia. Eu tenho de leitura. A hora que a pessoa, assim, as pessoas fazem uma meditação, que é fundamental, a pessoa faz outra coisa. Eu, além de fazer esporte, todo mundo tem que fazer, tá? É mens sana e corpore sano. Mas tira essa hora do esporte, leitura. Leitura, em vez de estar olhando alguma coisa que não vai te adiantar muita coisa, não vai te influenciar em nada a tua vida, lê, aprende a educar tua mente a ler, porque daqui a pouco é como tu cria uma necessidade que só vai te fazer bem. Pois é, o senhor sabe que eu gosto muito de ler e eu sempre tento fazer o desafio de ler pelo menos um livro por mês, porque com a rotina às vezes eu não consigo ter esse privilégio de 2 horas de leitura, mas o que me acontece, infelizmente, é que eu acabo esquecendo muitas coisas. Como é que faz para manter essa leitura viva na memória? É difícil recomendar, cada pessoa é uma Mas única. O que funciona? Não, mas o que funcionaria para mim, que eu daria como recomendação, né? Eu fazia faço ainda oficinas de poesia e música e de literatura. A pessoa tem que buscar, por exemplo, o que é a literatura universal? Tu gosta de Garcia Marques? Procura a obra do Garcia Marques, assim, 5 livros dele são maravilhosos. Continua lendo nele. Aí nele vai ter referência ao Juan Rulfo. O Juan Rulfo vai te buscar e vai dar referência ao, sei lá, Ernest Hemingway. Se pegares vários livros, é bom tu pegar alguns livros leves, mas esses livros leves tu deixa para a hora que tu não tem muito tempo. Eu vou sair em viagem, leva para a praia, leva um livro leve, mas sempre tem um livro, sempre em casa, aberto, ou com uma folhinha ali, uma fichinha dizendo onde é que tu está. Tem um livro que vai te trazer uma literatura maior. E esse livro vai te buscar outro, e outro não para. Os outros tu vai variando, mas esse livro aí tu não para. É como a aba assim, de um navegador na internet, que tu vai abrindo várias abas. Aí eu acho que dá para fazer isso também com a leitura, né? Mantém uma sequência dos grandes autores, mas naqueles que são teus preferidos. Bom, eu não gosto tanto de Garcia Marques. Eu gosto mais vamos dizer, ler... Bom, Ernest Hemingway, mas posso dizer outros. Ou ler um brasileiro, né? Ler assim, eu gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler Clarice Lispector. Procura os livros que são parecidos e que ela utiliza. O que ela utilizou, quais são as referências, qual é o universo dela. Eu acho fundamental, porque aí a pessoa vai ter uma sequência e ela não vai parar mais. E só para comentar que a gente estava conversando sobre esse conto A Viagem do Arquimedes, que nesse conto tem um encontro ou conflito entre 2 tipos de conhecimento, que é aquele que é o Homero, que sonha em chegar no Mediterrâneo, que enfim, tem grandes
grandes perspectivas, poderia dizer assim, e o Lambari é o pescador que tem aquele conhecimento adquirido da experiência dele, né? É empírico. É empírico. E fica esse conflito, assim, e aí até queria saber do senhor se o senhor acha que hoje, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, existe essa valorização real do conhecimento popular ou se a gente ainda acaba idolatrando demais esse conhecimento erudita, o diploma, o grandioso. Logicamente, né, que os valores por exemplo, universidades maravilhosas, assim, por exemplo, Jaguarão chegou à Unipampa lá, não tinha universidade, e isso deu um boom, foi maravilhoso para Jaguarão. E todos os lugares onde tem a ciência é fundamental. Só que os saberes populares devem ser registrados, devem ser apoiados, né? Reconhecidos. Reconhecidos. E isso está acontecendo em alguns lugares, eu percebo, assim, essa história dos pontos de cultura, a história afro, que é maravilhosa, que e não está nem perto do que deveria, mas hoje ela é muito mais reconhecida. Quando eu cresci, na minha cidade, tinha um lugar chamado Baixada. Por quê? Porque eram os descendentes de africanos, inclusive meu avô, que tem uma parte nisso, meu bisavô, eles eram relegados a um canto e aquilo era tratado como se fosse aquela região lá, era a região mais... ninguém gostaria de ir para lá. Ou era mais ou menos assim, a pessoa mais do lado, não é tão a cidade em si. Hoje é um dos lugares mais valorizados e a cultura deles e os clubes negros lá, que são maravilhosos, o 24 de agosto, por exemplo, são valorizados como não eram antes. Claro que ainda precisa ser muito mais valorizado. E agora vamos falar sobre referências musicais, porque o senhor cita Gardel, Júlio Sousa, mas também traz Teixeirinha. Então é uma mistura de tango com a música gaúcha, é um retrato da fronteira. É que aí tem muito do meu pai. Eu vou te dizer o seguinte, o pai foi 30 anos, 35, 30 anos, locutor, o locutor mais importante da parte cultural da única rádio da região, da Rádio Cultura de Jaguarão, que ficava, estão lá as ruínas, em frente ao Rio Jaguarão, em frente ao Rio Branco, então sempre é a fronteira, né? E o pai ali fazia um programa chamado Rodeio dos Pagos, que foi baseado num programa fundamental aqui da cultura gaúcha de música, que foi o Rodeio Coringa, que era o Luiz Menezes e o Darcy Fagundes. Olha a família Fagundes, maravilhosa, o Bagro Fagundes. Pô. A gente aqui, a coordenadora, uma das coordenadoras aqui da rádio é a Luciane Fagundes. Imagina. Que é filha do Darcy. Imagina como é que é a força de raiz que tem essa família na nossa história. Mas o pai lá fazia o programa. E o que o pai mais gostava? De colocar música e de declamar poesia e fazer ao vivo as canções da época, né? Então tinha muito Luiz Menezes, Teixeirinha, Júlio de Freitas. O pai era fã do Júlio de Freitas e do Nelson Gonçalves. Então o pai também ia na parte brasileira. Se bem que o Nelson Gonçalves é gaúcho. Sim, até anotado esses dois nomes E aqui. eu cresci ouvindo isso dentro da rádio. Eu cresci com 8 anos, com 7 anos eu tenho uma fotografia declamando a primeira poesia. Era sobre um petiço, que eu fazia uma poesia, o pai tinha que botar no banquinho. Ai, que legal. E aí estava no estúdio lá declamando. Então eu cresci no meio esses cantores, eu cresci no meio deles, de certa forma, mas através dos discos. Então tem muito a ver por meio dos discos. Com teu pai também. Isso. E até tem um conto que fala sobre rádio, que é um rapaz que trabalha na rádio. Agora tá fazendo sentido. É a história do pai. Coisas. É a história do pai. O pai ia de bicicleta para a rádio, naquela época tinha bicicleta. Né? Então ele chegava e é bem onde o trem faz a volta ali, que isso é fundamental, porque está no Chile também, está no Aldir Garcia Chile. E está em alguma história minha, é onde o trem termina, ele chega antes da ponte, e ali tem que fazer o giro, né, o girador, e aí tinha que as pessoas empurrarem, empurrar para fazer a volta na locomotiva, porque ela tinha que virar, né, para poder depois empurrar o trem. E o pai todo dia chegava na rádio e tinha essa cena. Eu gosto de contar isso, porque olha que cena de filme, um dia vai ser filme isso aí. O pai chegando na rádio e as pessoas virando a locomotiva para o trem voltar da última estação. Sim. Ele passava na estação Polinício, chamava Polinício. Eu sei que tem... eu queria ver qual que é o conto que tem aqui, porque diz que se demitiu e aí depois essa voltou. História é real. É real. É real. O pai... Olha só, posso contar isso rapidinho. O pai, todos os domingos, era o único, quando ele tinha 17, 18 anos, era o único que ficava. Porque tinha que ficar colocando os discos, era o dia que ninguém mais ia.
E ele colocava, então ele era o sonoplasta, né? Ele colocava os discos ali, Nelson Gonçalves, tal. Colocava ali Altemar Dutra, Teixeirinha, colocava os discos e ficava rodando. E só o pai lá. Só que chegava a hora do meio-dia, o pai descia, porque era no segundo andar, descia e ia num hotelzinho que tinha ali para comer alguma coisa. Os fiambres, que a gente chama no Uruguai, fiambre, é outro termo. Fiambra. É fiambre. Fiambre. É outro termo nosso lá, que é o que é as recheadas, que também não se usa aqui. Como é que seria? Como é que chama aqui? Que é o pão com mortadela, com... Então assim, uma torrada? É, uma torrada, mas não é bem isso. Então, outro termo lá. E o pai desceu e o disco do Nelson Gonçalves trancou. Então ficou tipo assim, ó, boemi. E o cara que vendeu para ele a tal recheada disse, olha, trancou a música lá. Aí o pai teve que ir correndo, e o pai apavorado, recém tinha começado no emprego, né? Porque o dono morava perto. Chegou lá e conseguiu botar o disco, né? Ficou aliviado. Aí quando ele olha pela janela, tá chegando o dono da rádio. E o dono da rádio sobe lá. Eu estou fazendo rápido, é muito mais contado. Se o pessoal quiser, tem que ler o livro. Só para terminar. E aí chegou e o pai olhou para o pai. O que o senhor pensa que é? E ele disse, eu sou sonoplasta. E o dono da rádio, o senhor Amadeu, disse, o senhor é um plasta com sono e está demitido. Por sorte, não tinha mais ninguém que quisesse emprego. E daí contrataram ele de volta. Pois é. Mas ele nunca mais botou Nelson Gonçalves, porque ele depois descobriu que o Nelson Gonçalves era gago, né? E ele disse que era por isso que tinha trancado. Por isso. Boemi. Muito bom. Mas enfim, fica então aqui o conselho para o pessoal ler o livro Um País Além dos Mapas. A gente já está quase encerrando, então vou fazer uma pergunta, acho que é a pergunta do gran finale, que é a questão de que ao longo da sua obra, o senhor escreveu sobre pessoas que permanecem muito depois de desaparecerem do mundo, né? E depois de ler os seus contos, seus poemas, eu fiquei com a impressão de que escrever para o senhor também é uma forma do senhor permanecer. Essa leitura faz sentido? Faz muito sentido, porque o que eu mais acho necessário é o rastro, né? É deixar algum rastro, deixar um caminho apontando para as outras pessoas. Mas é algo assim, ó, eu não faço tanto conscientemente, eu faço inconscientemente, mas é uma maneira, creio, se tivesse alguém para me analisar, que é uma maneira da gente, nem se sabe por quê, mas eternizar o nosso passo aqui nesse tempo, sabe? Eternizar o teu passo. Eu falo muito isso aí nas minhas músicas, de deixar algum rastro que as pessoas sabem que eu estive aqui. Sabe aquela pessoa que deixou apontado numa árvore, embora não façam isso, né? Coitado das árvores, mas deixou registrado sua passagem num lugar, eu deixo através da literatura e eu acho fundamental. E eu vi várias pessoas fazendo isso, né? Mas é algo que assim, não é por algo mais querendo algum retorno sobre isso, não. É algo intuitivo e necessário. Perfeito. Martim, muito obrigada pela tua participação aqui no Capítulo Zero. Espero que tu tenha gostado de estar aqui, de conversar com a gente. Sem dúvida alguma. Espero também assim, encontrar mais vezes e mostrar um pouco de poesia e música também, que é uma parte muito forte que eu tenho, que eu gosto muito de fazer, mas principalmente saber que está sendo divulgado, que tem um espaço para a literatura. Eu que agradeço vocês por esse espaço que vocês dão para a literatura. Então tá, que volte em breve então aqui para a TV Assembleia. Muito obrigada por conversar comigo. E o Capítulo Zero desta semana fica por aqui. Obrigada pela tua companhia e até uma próxima.